Aula completa de cutilagem saudável, sem ferimento e um contorno perfeito. Olá, seja muito bem-vinda ao Descomplicando com a Nani. Aqui eu descomplico cada passo para você poder manter as suas unhas sempre lindas e ainda te conto tudo sobre unhas acrílicas. Toda mulher precisa saber dar um jeitinho nas suas próprias unhas para um momento de necessidade. E a parte mais importante é a cutilagem. Por quê? Se as suas cutículas estiverem feias, as suas unhas vão estar feias. E uma mulher numa situação dessas perde um pouco a sua credibilidade. Agora, se as suas cutículas estiverem bonitas, é só dar uma lixadinha, uma limpadinha nas suas unhas que elas vão estar lindas. Aconteceu comigo um dia que eu estava me arrumando para ir numa festa de aniversário. E quando eu olhei para as minhas unhas, elas estavam horríveis. Eu tive que dar uma paradinha e arrumá-las. E eu tive que ser muito rápida. Mas essa é uma história que eu vou te contar depois. Agora, o que eu quero te dizer é que foi nesse dia que eu comecei a desenvolver o meu método, tanto da cutilagem quanto do autoalongamento acrílico. E deu tão certo que eu lancei a minha espátula, que é um instrumento-chave para a gente conseguir aplicar o método Cutil-All, que é um método saudável, seguro, fácil e rápido. E é o que eu quero compartilhar com você. E se você não viu o vídeo anterior sobre cutilagem, dá uma olhada para você entender melhor o contexto dessa aula. Eu sei que tem muitas mulheres que amam, curtem demais fazer as suas próprias unhas. Se você é uma dessas mulheres, essa aula vai ser tudo para você. Agora, se você é das mulheres que gostam de ir no salão de beleza, eu não estou falando para você abandonar sua manicure. É apenas uma questão de liberdade, porque no momento em que você precisar dar um jeitinho nas suas unhas, você consegue. Esse método também é aconselhável para quem é profissional. Inclusive, é um método que eu uso lá no meu ateliê com as minhas clientes. Dizem que a cutilagem é a parte mais difícil na hora de fazer a nossa manicure, por causa dos riscos de ferimentos e que precisa se ter muita habilidade. Mas eu te garanto que se você fizer do jeitinho que eu vou te ensinar aqui, você não vai se machucar. O termo cutilagem define a ação de limpar os excessos daquelas peles que crescem em volta das nossas unhas. E o objetivo é higienizar e também embelezar. Isto é fazer cutilagem. E é o que eu tenho o maior prazer em te ensinar agora. Ok, nós vamos ver agora os tipos de cutículas que as pessoas têm e depois a gente vai identificar qual é o seu tipo de cutícula. Você que me segue já sabe do que eu estou falando. E você que ainda não me segue, começa agora, já se inscreva aí para saber tudo sobre a sua cutícula. Bom, nós temos à volta do nosso dedo uma pelezinha que se prende na pele do dedo e depois ela se acomoda sobre a unha. Eu vou pintar aqui com essa caneta bem aonde é a pele que fica em volta do dedo, que a gente chama de cutícula, mas não é. Aqui a gente vai descer só para representar a matriz da unha. Ela vai empurrar para fora toda a parte de células mortas e vai ficar sobre a unha. O nome dela é cutícula. Então, essa que está sobre a unha é a cutícula. E aqui está por cima, que vem lá do dedinho, ela chama prega proximal. Muitos chamam de dobra proximal queratinada ou queratinizada. Mas eu vou ficar com prega proximal para a gente abreviar aqui, ó, em duas letrinhas. PP. Bom, você já entendeu pelo desenho. Agora eu vou fazer aqui no meu dedo, com a cor azul, o que é a prega proximal, que fica toda em volta da unha, né, mais grudadinha no dedo. E agora aqui na cor verde eu vou fazer a cutícula, que é o que vem lá da matriz e fica sobre a unha. Eu fiz uma classificação para quem tem menos prega proximal, coloquei o nome de prega proximal 1. Aí contém outras pessoas que têm um pouco mais de prega proximal
Então, você vê que desde lá até aqui na frente, olha como já tem uma quantidade maior sobre a unha, né? Então, eu classifiquei como PP2. E agora a gente vai, de novo, da onde ela nasce e até lá na frente. Tem uma quantidade maior ainda de prega proximal sobre a unha, PP3. E essa pessoa tem prega proximal desde lá no início, avançando bastante para frente, uma PP4. E assim como a prega proximal tem tamanho variado, a cutícula que vem lá da matriz e vai se acomodando sobre a unha, ela também tem tamanhos variados e pode até avançar além da prega proximal. Agora eu quero te mostrar como você vai fazer na prática para cada um desses casos. Então, essa é a espátula do método Cut-Wall. Ela foi projetada anatomicamente para esconder a prega proximal. E o nosso método, ele tem 3 passos: levantar, limpar e esconder. O que eu vou te mostrar agora numa prega proximal PP1. Primeiro passo: levantar com a espátula a 45 graus. Segundo passo: limpar a cutícula que está sobre a unha. Terceiro passo: esconder. Para esconder, deita ela, deita a espátula e quando você encosta aqui, você dobra ela para trás. Essa é uma PP1. Por quê? Porque eu não vou precisar usar o alicate. Eu apliquei o método levantar, limpar e esconder, ela está pronta. Só finalizando com o óleo, tem PP1 que realmente desaparece tudo. Ó, perfeitinha já. E aqui, como você viu no desenho, a PP2, ela é maior do que a PP1. Eu vou aplicar o método e você vai conseguir perceber que ela tem uma prega proximal maior, mais visível. Então, a gente aplicando o método, ela fica levantadinha. A gente retira toda a cutícula que está sobre a unha. E aí você fica à vontade, porque aqui nesse caso a gente pode usar o alicate para dar uma diminuída na prega proximal, para depois a gente poder esconder. Se você não quiser retirar, é até melhor, porque como você vê, ela tá bem próxima da parte irrigada do dedo, né? Então a gente pode tirar bem delicadamente ou apenas esconder. No caso aqui, eu estou retirando um pouquinho para que você veja a diferença em relação a PP1. Olha lá, dá para a gente verificar que tem a volta todinha bem visível. E agora, tirando assim com o alicatinho, a gente já pode depois esconder, dobrar ela para dentro, né? E ela fica perfeitinha para esmaltação. O importante é que o contorno fique limpo para poder correr o palitinho quando for esmaltar. Então, o contorno ficando bem redondinho, tá ótimo. Mas, gente, dá uma olhadinha aqui nesse desenho, porque eu quero deixar claro para você que não é para tirar toda a cutícula. Imagina que isso daqui é uma PP2 e a gente vai transformar numa PP1. A gente sempre tem que deixar uma margenzinha de segurança, porque ela está próximo da pele que está irrigada e é para você garantir que você não vai se machucar. Então, deixando essa margenzinha aqui de segurança, depois tranquilamente você esconde, né? Dobra ela para dentro. E aí, o interessante é que ela vai permanecer
aqui fazendo a função dela, porque quando você esconde ela, ela fica protegendo ainda a entrada contra os micro-organismos. Agora eu vou representar aqui uma PP3 que vai um pouco mais além do que a PP2. Certo? Como ela é maiorzinha. Vou até evidenciar mais aqui para você conseguir diferenciar aí na sua visualização. Então, essa é a 3. E vamos já fazer a 4. Então, a PP4 é aquela que avança bastante, a prega proximal avança bastante sobre a unha. Agora, para gente resolver isso e chegar na PP1, a gente vai fazer o mesmo processo, que é tirar os excessos, independente do tamanho da prega proximal. A gente vai vir aqui e deixar essa margem de segurança para apenas esconder, e tirando a cutícula de baixo com a parte pontiaguda, o contorno vai ficar perfeito. Pode até ficar um pouquinho da prega proximal, mas como a gente vai esconder, tá tudo certo. E aqui eu trouxe para você uma PP3. Olha só como o procedimento que eu estou fazendo é o mesmo da PP2, tirando o excesso. E viu a diferença, como ela é maior, a prega proximal? Interessante que aqui eu estou conseguindo mostrar para você que foi levantado também a cutícula que estava sobre a unha. E aí eu juntei as duas, porque eu empurrei, né, para trás a cutícula, juntei com a prega proximal e estou fazendo aquela voltinha retirando o excesso, porém preservando a nossa margem de segurança. E olha só que interessante, nesse caso eu vou conseguir te mostrar quando a cutícula que está grudada sobre a unha avança além da prega proximal. Dá uma olhada aqui no dedo indicador. Aqui você consegue visualizar a diferença entre as duas. E aqui é um exemplo da PP4. A gente vai pegar esse excesso aqui e retirar da forma que eu expliquei no desenho, e ela ficou assim. E aí é só esconder. Agora a gente vai treinar a sua mão para você ficar com a mão mais levezinha e entender quanto você deve pressionar caso as suas peles sejam mais espessas. Então você vai ter que pegar o alicatinho e pressionar um pouquinho mais. Aqui eu fiz como se fosse a voltinha da sua unha para você ir de forma assim, ó, caminhando progressivamente sem puxar. E aí, olha lá, se você não tirou um pedacinho da parte branca da laranja, é porque você não chegou na parte irrigada do seu dedo. Então aqui você não vai se machucar, mesmo pressionando um pouquinho mais, sendo as peles do seu dedo, a sua prega proximal, mais grossinha, com uma certa calosidade. Aí depois, quando ela for afinando, a gente tem também o exemplo aqui da maçã, que tem a casquinha bem fininha. Você vai tirar de uma forma bem levezinha. Aí viu que a casquinha vermelhinha saiu limpinha, tá ok. Caso saia com um pedacinho da maçã, é porque você pressionou além do que deveria. E isso também vai ser uma evolução da questão da sua cutícula e prega proximal, né? A evolução no sentido de melhorar a quantidade de pele que você vai ter em volta das suas unhas. E, gente, essa evolução você vai ver aqui na minha própria cutícula, porque quando eu lancei a minha espátula Cutiual, eu fiz um tutorial e coloquei, inclusive, um QR Code na embalagem aqui na minha caixinha, né? E aí, agora eu percebi, olhando esse vídeo, né, de um tempo atrás, como a minha cutícula era mais espessa, a minha prega proximal, né? E assim, o quanto ela evoluiu até os dias de hoje, como ela tá mais fininha e tá muito mais fácil para mim.
Você deve ter notado que uma pelezinha ou outra que fica levantadinha, eu dei uma tiradinha muito suavemente com um alicate. Quanto mais você fizer o uso desse método, menos vai crescer a sua prega proximal. Então, com o tempo, você pode até parar de fazer o uso do alicate, como tem acontecido comigo. Tem dia que eu somente escondo a prega proximal e o contorno já fica perfeito. E eu quero que você tenha em mente uma coisa: você pode usar a espátula Cut-Wall quantas vezes você quiser durante a semana. Você pode usar um óleozinho quando você perceber que ela está um pouco ressecada em volta. É só empurrar com a Cut-Wall, hidrata com o óleozinho e você vai manter ela sempre bonita. Eu só não recomendo que você use a espátula Cut-Wall muitas vezes na semana quando você estiver usando esmalte escuro. Por quê? Fica mais visível o contorno quando a unha cresce. Mas você precisa fazer o uso desse método pelo menos uma vez na semana, para que você tenha o resultado que eu tive. E assim você vai mantendo as suas unhas sempre lindas. E se você ficou com alguma dúvida, manda aqui para mim nos comentários. Foi um prazer, obrigada pela confiança. Semana que vem tem mais dicas para você e até lá, um beijão!